Boa noite, amigos e amigas do Encontro Espírita. Sejam bem-vindos a mais uma live de estudo do nosso livro Coragem. E hoje estamos trazendo mais uma convidada para estudar aqui com a gente. Enquanto o pessoal for entrando aqui, deixa eu mandar alguns aviõezinhos, aproveitando o momento. Quem quiser ouvir uma palavra, uma boa palavra, de André Luiz, fiquem à vontade para ficarem por aqui. Vamos vendo o pessoal entrando. A Amanda já chegou. Seja bem-vinda, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho e eu já vou colocando ela aqui. E assim que o pessoal entrando, a gente vai falando. Olá, boa Boa noite. noite, boa noite. Tá me ouvindo Tudo bem? bom com você? Eu tô, você tá me ouvindo bem? Maravilhosamente, tá tudo ótimo, tudo ótimo. Ai, que ótimo, que bom. Flavinha, eu vou Seja perguntar muito. logo, porque na live com o Sávio do Discípulo Espírita, eu fiquei com o rosto bem perto da câmera. Então, fala pra mim, tá longe, tá Ah, tá perto, tá... bom. Não, tá ótima, tá melhor que a minha, inclusive. Deixa eu arrumando aqui. Eu tenho que ficar um pouquinho Eu para acho, trás para ficar bem. Deixa eu subir um eu pouquinho. acho que foi por conta do filtro, né? Esses filtros às vezes mudam alguma coisa e a gente não sabe. Mas Então, tem hoje um filtro que vai tá para tranquilo. trás. É, tem um filtro, inclusive, que vai para trás e para frente. Eu não sei direito, né? Mas a Olha gente ele, vai como seguindo. falei dele, ele já apareceu. Sávio, boa noite, bem-vindo. Eu mandei para ele, ele já estou esperando. É um querido, né? É, A gente pega um carinho por todo mundo aí que participa das lives, né? Que assiste junto com a gente. Então, o pessoal está é. entrando aqui. Aloísio, Cris, Cássio Azevedo, seja bem-vindo, boa noite. Estamos aqui começando, né? Amanda, como você quer fazer? Nós fazemos aqui geralmente a prece inicial, né, para harmonizar um pouquinho, e a final também. Qual você prefere fazer? Vamos, eu faço a final, você faz a inicial. Sua voz é muito harmoniosa, muito Combinado. legal. Dá pra gente entrar Ai, numa vibração muito boa. você... Então vamos começar com ela. Que bom, que bom. A Babi tá terminando a live dela. O Sávio tava lá, eu também tava, Sávio, mas aí a gente tem que abrir live, né? 8h15, tem que sair. Tem jeito não. Depois a Daqui a gente pouco vê o Babi finalzinho, aparece. né? Daqui a pouquinho ela já aparece de novo. E, bom, tá travando um pouco a minha imagem, o Aloysio falou. Peraí, vamos ver. Esse horário às vezes dá uma travadinha na internet. Olha, por enquanto tá boa. Vamos, deixei um pouquinho para a esquerda aqui. Deixa eu ver se o meu marido abrir a porta. Amor, pode abrir a porta, por favor? O Jamanda e a Flavinha não está mais nervosa. É o Canosa. Canosa nervosa. Isso me persegue. Canosa Obrigada, que nervosa, tá é. tava um pouquinho só. Só tá, ó, a imagem está travando. Beijo. Já, pode deixar assim. Obrigada. Não, até assim, né? Em casa. Em casa é assim, não tem jeito É. não. Eu tô aqui com os meus gatos em Camila. cima da mesa, estão fazendo companhia, tudo aqui. Ah, mas é assim mesmo, né? Bom, primeiro então, acho que vamos fazendo uma prece inicial, né? Acho que vale a pena. E a gente continua, você se apresenta, enquanto isso o pessoal vai entrando também. Bom, eu convido então todos a fecharem os olhos, tomando uma profunda respiração, para entrarmos aqui neste clima de estudo e bate-papo que a espiritualidade nos permite fazer. Agradecemos essa oportunidade de trabalho mais uma noite e que possamos daqui trazermos
novas atitudes para o nosso dia a dia, novos pensamentos e assim refletirmos no que podemos ainda melhorar. Vamos então com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Camila já Tá testou vendo? meu som, que eu tinha pedido para ela olhar. O som E tá é isso, né? ótimo. Hoje estamos aqui com a Amanda. A Amanda tem o canal Lugar Fraterno, um canal também que divulga lindamente passagens da doutrina espírita, livros de mensagens e faz palestras também, né, Amanda? Que eu sempre vejo você Uhum. comunicando. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o canal, quem é você, de onde você é. Fica à vontade. Uhum. Eu sou Amanda e eu sou de uma cidade chamada Arapiraca, em Alagoas. É interior de Alagoas, né? Perto de Maceió, a capital, mas é interior. E aqui a gente tem vários centros espíritas, grandes, poucos são grandes, mas a maioria são bem pequenininhos. E a gente começou a fazer um trabalho de palestras, como todo centro espírita tem. E eu entrei na doutrina espírita numa época muito difícil da minha vida e acabei começando a trabalhar logo de cara. E essa mensagem fala um pouquinho, a de hoje que a gente vai ver, fala um pouquinho, toca mais um pouco, porque fala muito sobre trabalho também, né? Sobre o momento certo de fazer as coisas. E na doutrina espírita eu encontrei o momento certo de fazer as coisas do jeito certo. De fazer o bem, de me melhorar também. Então eu fui enveredando aí, ajudando no que eu podia, desde das pequenas tarefas nos centros até chegar não a grandes tarefas, porque o que a gente faz não é nada mais do que a nossa obrigação, né, como espíritas, mas a comunicar para as pessoas. Eu sou professora também, então isso facilita muito. E aí acabei que fui me colocando dessa forma. Na pandemia, muita coisa mudou pra gente. Então a gente ficou muito em casa e tudo mais. Eu já tinha um perfil, esse perfil chamado Lugar Fraterno, mas era com outro nome. E acabei que mudei. E na pandemia comecei a me movimentar mais com ele. Mas foi mais no intuito de não ficar parada, não ficar parada nesse trabalho, né, de divulgação, de conversa mesmo com as pessoas. E para minha grande surpresa, eu fiz muitos amigos. Muitos amigos queridos demais. O Sávio está falando aqui, é um deles, foi um dos primeiros, assim, vocês também, o Aloísio, a Babi e tantos outros, não vou ficar citando, mas muitos. E inclusive as pessoas daqui da minha cidade, muitas eu conheci através do perfil. Então a gente vai se Olha que encontrando. legal. E eu até falei para o Sávio que o intuito de eu ter criado o perfil foi um intuito até meio egoísta. Foi para que eu tivesse contato com alguém, foi para que eu tivesse um lugar mesmo, como se fosse um diário para escrever as coisas que eu pensava em relação à doutrina. E acabou que juntou pessoas. E ainda está juntando e a gente está se comunicando. E é essa o grande mérito e o grande benefício do Instagram, da rede social, seja ela qual for, né? Então é isso. E aí eu estou trabalhando da forma que posso. Aqui na minha cidade, a gente faz alguns trabalhos offline, né? Tem que fazer, tem que continuar, não para. E aqui Sim. também. Então, eu acho que é uma grande reunião de amigos, uma grande reunião de pessoas que estão com o mesmo objetivo. E eu estou aí, ajudando como posso. Que legal, né? E acho que todo mundo, né, acaba buscando assim, fazendo um canal por uma necessidade, né, própria, e aí a gente vê essa oportunidade de espalhar o bem, né? Falar, não, por que não compartilhar, né? Estou lendo uma mensagem aqui, por que não postar? Por que não escrever, né? E aí alguém te agradece, nossa, essa mensagem veio exatamente para mim, quando eu precisava. Você fala, poxa, mas
eu só tava ali escrevendo, postando, achei É, bonitinho, né? Eu tava precisando, no fim atingir o outro. E assim vai multiplicando, né? E é uma coisa incrível, né? Como Deus atua mesmo, né? uhum, Por meio de outras pessoas, né? Por meio até da tecnologia agora, né? A gente às vezes fica preso ali no sim. passado, mas é uma maneira de aproximar as pessoas hoje, né? E eu fico muito feliz, assim como também todo o pessoal do encontro agradece por você estar aqui, viu? E o Eu pessoal que que for entrando, agradeço. ó, Aloísio, Camila, estão dando boa noite aí, tá bom? Vamos ficar. Tem bastante gente aqui do encontro, a gente vai, pra gente não conseguir conversar direitinho, né? Senão a gente acaba interrompendo. E aí nós temos hoje, né? Olha, aqui a Babi, ela não chegou ainda. Senão ela já tinha me dado bronca, Amanda, que eu não fixei a mensagem. Ai, é, e eu Que não ela sou uma que boa olha a observadora para mensagem. essas Ah, coisas, então. não, e o Aloysio também não percebeu, daqui a pouco ele vai falar. Então, hoje estamos na mensagem de número 14 do livro Coragem e chama Neste Exato Momento, é do André Luiz. Então, é legal que é do André Luiz que a gente consegue parar várias vezes e conversar, porque André Luiz, Sim. cada linha é um flash, a gente consegue Uhum, profundamente. Eu adoro. uhum. Como Também, eu você gosto quer muito das fazer? mensagens dele, porque, assim, em qualquer lugar que você colocar as mensagens dele, que você olhar, né, sobre determinadas perspectivas diferentes da sua vida, você vai conseguir encaixar as mensagens do André Luiz. Porque é tudo muito profundo, muito, muito simples também, né? Ele não usa grandes palavras difíceis e palavras que as pessoas não conseguem entender, mas é tudo muito profundo. Então, adoro as palavras que ele usa, a forma como ele aborda e a maneira muito simples como ele trata. Então, vamos trazer isso também, né? Hoje, essa simplicidade na palavra, essa simplicidade na explicação. É isso aí. Ele é muito didático, né? Acho que por ser médico, por ser pesquisador, é o passo a passo, né, Amanda? Então a gente acaba sendo fácil, né, de acompanhar. Ó, o Sávio falando, depois de quantas lives nós ganhamos o direito de chamá-lo de tio Aloísio? Sávio, eu não chamo Aloísio de tio até hoje, eu não chamo. Eu falo, eu não vou te chamar de tio. Eu não chamo. Se você quiser entrar no meu clube, você pode vir. Mas pode, o resto do pessoal chama tudo de tio. Não tem, não tem essa não, mas é engraçado, né? A gente pega uma amizade com o pessoal da live, dos comentários, que parece que tá todo mundo aqui, né? Numa grande roda, como se a gente estivesse no centro mesmo, né? Aqui da sua cidade ou da minha É. cidade também, que é um centro bem. Meu centro ele tem bastante tempo, né? Ele tem 76 anos, mas ele é muito simples. As pessoas são muito próximas, a construção é simples, foi crescendo ali um Uhum, pouquinho, né? Fazendo puxadinhos, e é muito gostoso, né? Esse clima, assim, né? Imaginar todo mundo no uhum. salão ali na roda. Sim, sim. É isso mesmo. Então, vamos lá, né? Começar a nossa Vamos, mensagem aqui. vamos começar. Você quer começar lendo? Tá com a mensagem direitinho? Como que você tá? Tô sim. Olha, como a gente sabe que a gente vai ficar pausando, né? Então, eu não sei como é que a gente vai fazer. Vamos ler a mensagem inteira ou vamos pausando logo? Quer ler ela inteira e depois a gente vai parando? Vamos lá, então. Pode ser, né? Beleza. Então, vamos lá. A mensagem hoje é neste exato momento. Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se, com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se, no ponto mais importante para dar o testemunho da sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida para a felicidade que fizermos para os outros.
de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder, de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmorecer com a dificuldade, a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. E por isso, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. E quem caminha para frente com o bem de todos encontrará sempre o melhor. Ai, que lindo, né? É demais essa mensagem. Nossa, eu gosto muito dela, viu? Também, tem muita coisa. Quando a gente fala desse exato momento, né? Acho que a gente fica esperando por tanto tempo começar alguma coisa, ou começar até mesmo a refletir, né? Sobre a nossa vida, nosso modo de viver. Não é sobre a vida inteira, mas sobre como a gente está passando esse período dela. E aí, André Luiz já chega mostrando logo de cara, assim, taxativo. Nesse exato momento, é nesse exato momento. Então, temos que parar realmente. Esse momento aqui agora é o exato para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse cotidiano. Eu gosto de trazer muito para o cotidiano porque é onde a gente consegue aprender, né? Onde a gente consegue vivenciar. Cada pessoa vivencia de forma diferente alguma mensagem também e traz isso para quando você fala, quando você conversa. Então, quem está nos ouvindo aqui, participando, vai ler depois e vai conseguir expressar também o que aprendeu de acordo com sua vivência. Então, é neste exato momento que a gente está na situação mais E apropriada. é muito engraçado, né, Amanda? Eu lembrei agora, quando a gente começou a pandemia, né? O isolamento. Aqui em São Paulo, pelo menos, não mudou tanto assim. Na verdade, piorou, né? Que o ano passado não tinham tantas mortes, né? Agora tem. Uhum. E e a gente falava, né? Ah, quando acabar essa quarentena, eu vou fazer aquilo. Quando acabar, a gente vai se reunir. E chegou um momento que isso parou, as pessoas pararam de falar isso. E eu acho que vai de encontro muito ao que vem nesse texto, né? Porque a gente está percebendo, olha o tempo já que a gente está falando do quando acabar a quarentena, o isolamento, o que quer que seja, né? E não volta ao normal. Então a gente vai vendo que às vezes a gente se agarra a uma coisa no futuro, né? Que quando acontecer, parece que a felicidade está lá, né? Tudo está lá, as oportunidades estão lá, tudo isso, mas e hoje? Você não está fazendo nada hoje? Porque, né, se você não fizer nada, como é que você vai colher amanhã, né? O que a gente está semeando agora? A gente está semeando só essa ansiedade de esperar o amanhã? Então, foi um aprendizado, né? E durante a pandemia, a gente, lá o grupo do meu centro, leu o livro Coragem, né? A gente lê até hoje, a gente está lendo ele, cada sábado escolhe um, e já caiu mais de uma vez essa mensagem. Então, Uhum. ela é muito curiosa, né? Que nos faz refletir sobre o hoje, né? Mas pode falar, fica à Uhum. vontade, senão eu vou falar um monte aqui. Não, mas nós duas falamos um monte. A gente abre outra live e vai live. Não, aqui no encontro eu não sei como é que tá, mas eu não sei se ela termina, não tenho certeza. Eu acho que não mais. Uhum. Mas vamos seguindo. Vamos lá. Mas é isso mesmo. Eu acho que todo mundo parou, né, no começo e pensou, nossa, serão só 15 dias, como a gente estava pensando. Então, a gente vai parar. Vamos parar e vamos esperar. E aquela parada realmente foi necessária. Eu acho que aquela pausa da rotina toda que a gente estava vivendo foi necessária realmente, mas foi necessária para a gente se preparar para o que viria depois, que não iria passar rápido. Ia demorar. Até hoje a gente está vivendo, né? Então, apesar de ter sido necessário aquele momento de pausa, nós sabemos que não é a pausa para sempre. A gente não vai esperar tudo passar para poder a vida acontecer, porque a vida já aconteceu, já está acontecendo e vai continuar. Então, precisamos agir, né?
É verdade, tanta gente que ficou grávida, né? Já ficou grávida, nasceu, Já nasceu o teve bebê da filho. família, eu não fui visitar. E a vida continua. E é mais gente ficando grávida, mais família aumentando, né? E a vida acontece, né? O ciclo da vida ele vai indo, né? Ele não fica esperando. Então, por que Sim, que a gente espera tanto, né? isso Vamos mesmo. fazer agora. Então, só o título já nos diz muito, né? Quando a gente fala aqui. Sim, sim. E eu vou então parando, aí você comenta, tá? Que você já leu, né? Uhum. Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem. Vou lendo de dois em dois, tá? Para eu não cansar. Uhum. E me Tudo bem. lembrei muito de uma situação, né, que a gente está hoje, né, convivendo com mais próximas pessoas da família, entendendo melhor o outro. Muitas vezes uma pessoa que a gente não se dava tão bem da família, a gente está tentando ali conviver, né, ter uma harmonia, tentar ajudar, tentar ouvir o outro, que às vezes na correria a gente não parava, né? E percebendo que o bem muitas vezes não é lá fora, né? É dentro de casa, é com quem está mais próximo. Pode falar aí. Sim. E é o mais difícil, né? Eu acredito muito, porque nós não estamos nesses lugares, por acaso a gente sabe disso. Quem é espírita que já tem um conhecimento aí de algum estudo, mesmo com mais já sabe que tudo tem esse propósito divino, tudo tem o dedo lá das nossas escolhas também. Então, não é por acaso, mas é o mais difícil. E aí a gente fica pensando, mas não é o momento de acontecer tal coisa, não é o momento de eu me voltar para os meus filhos, para eu me voltar para minha casa, não é o momento ainda, eu ainda estou no pique aqui para trabalhar e tal. Mas aí você para e você tem que entender que ali é a circunstância exata para que você foque, né? Mude ali o seu foco. Veja para o que você não estava olhando. Então, na circunstância mais favorável para fazer o bem. Então, a gente tem que olhar para essas situações, essas circunstâncias, mas não só olhar, fazer o bem com elas. E esse é o mais difícil, porque às vezes a gente tá vendo a vida passar como se fosse um filme, né? Você tá olhando, o filme tá passando e você não precisa agir, você não precisa fazer nada. Apesar de que alguns filmes trazem algumas emoções diferentes pra gente, mas a gente não precisa estar lá atuando. Só que na vida real. Acho que cortou o som. Não sei se o som é meu. Tá me ouvindo? Então deu problema aqui no meu. Deixa eu voltar. Eu acho que deu algum probleminha aqui no meu. Peraí. Oi, tá me ouvindo agora? Deixa eu ver se eu consigo te ouvir, que eu não tô conseguindo. Ai, ai, ai. Cortou o som da Amanda mesmo. Ah, não sou eu, não. Aí, agora foi. Deu para ouvir agora? Agora deu. Aí, eu tirei até meu fone, que eu falei, o meu fone é novo, né? É, Vai que sou eu. deve ter dado problema aqui no meu, mas tudo bem. Ficamos Ah, agora não tem problema. Deu tudo ouvindo. certo. Voltei com o meu fone antigo. Tudo certo. Então, como eu estava Tudo falando, certo. Ainda né? bem que eu deixei aqui do lado. Pode falar. Nós precisamos nos voltar agora e realmente agir. O pessoal tá falando, ah, mas eu acho que agora eu vou É, tá voltar. voltando. Aqui demora um pouquinho. É, Fica tem um tranquila. delay. Pode ir falando aí. Então a gente tem que voltar os nossos olhares para esse filme que está acontecendo na nossa vida. A gente já está nas gravações e a gente não olha muitas vezes. Então tem que voltar o nosso olhar para isso, tem que fazer o bem, não só agir, mas agir certo, né? Eu lembrei, quando eu vi essa parte, eu lembrei muito da palavra, da parábola do bom samaritano. Quando tá lá, né, o homem caído e vai passando
um conhecedor da lei, vai passando outras pessoas, e eles não olham para aquele homem, eles passam por outro caminho. Então, eles estão indo, possivelmente, fazer alguma coisa que consideram que são coisas boas, mas que ali, para eles, tinha alguma coisa que eles poderiam fazer e eles não fizeram. E eles estavam na circunstância correta. Eles estavam ali para ajudar aquele homem que caiu no meio do caminho, mas eles simplesmente passaram. Então, vamos olhar para isso, né? O que é que a gente está deixando passar na nossa vida por não conseguirmos aceitar essa circunstância e ver que realmente ali tem um trabalho para a gente fazer. O trabalho do bem, né? Isso me lembra muito pessoas, né, no farol pedindo ajuda, crianças, porque é muito comum, né, você vê adultos, crianças nos faróis pedindo as coisas e a gente às vezes passa e nem vê, né, se torna invisíveis para os nossos olhos. E eu lembro uma vez que a gente faz trabalho voluntário também lá na casa, né, que eu trabalho lá, que eu estudo, né, na Casa de Solidariedade, e com as crianças assistidas, né, das famílias, das comunidades. E uma vez a gente encontrou duas no farol. E a gente olhou e falou, nossa, são crianças que a gente tá ali, né? Todo final de mês a gente via, conversava e tudo mais. E sabe, aproximou tanto, a gente falou, nossa, olha, né? Que às vezes a gente não dá muita importância, parece que não é tão próximo que dói menos, né? O que tá errado, completamente errado. Mas quando a gente viu, a gente, sabe, pesou, falou, caramba, né? Eu conheço essas crianças, conheço a mãe, né? Então, é difícil pra gente, a gente faz muito mesmo, né? Passa sem ver, que nem todo o pessoal da parábola. A gente é difícil a gente ser, né, o bom samaritano, a gente ali ajudar e sem questionar, né? Sem perguntar o que vai fazer com isso, se vai fazer bom uso, se não vai, se vai comprar comida, se não vai. Isso mesmo. Então, tem muita gente que ajuda também e fica pensando assim, ou então não ajuda e fala, ah, mas eu não vou ajudar porque eu não sei o que aquela pessoa vai fazer com aquilo. Mas não é você que tem que saber o que aquela pessoa vai fazer, é ela que tem que saber, não é? Infelizmente, tem gente que divulga isso nas redes sociais ainda, falando isso. Então, assim, né, ainda é um trabalho muito grande a ser feito, porque isso aí é o contrário do que a doutrina espírita prega, né, que é a caridade. É o que a Outras gente tem pessoas, que... eu vejo falando até mal de quem ajuda, por exemplo, animais de rua. E falam, ai, tanta gente para você ajudar, tanta gente para você alimentar, você vai alimentar um animal de rua. Tá, mas eles também precisam ser alimentados. Né? Se cada um faz a sua parte, quem cuida dos bichinhos, quem assim se dispõe a ajudar os bichinhos, ajuda os bichinhos, quem quer fazer o trabalho de sopa, quem quer ajudar numa cesta, se cada um fizer a sua parte sem ficar olhando o outro, ia ter espaço para ajudar todo mundo, né? Exato. Exatamente. E eu vou continuando aqui, então, tá? De coração, né, então, nesse exato momento, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se, com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. Então, acho que o primeiro a gente falou bem, né? Que são as criaturas certas, as pessoas da nossa família. E a gente precisa mesmo, né? Trabalhar e aprender. E aproveitar o hoje, né? Porque é igual quando a gente já tem filho, ou tem sobrinho, priminho, qualquer um perto. Crescem tão rápido que a gente nem vê, né? Então, se não aproveita aquele momento, esquece. Pois é, um dia desse, assim, eu tenho 2 afilhados. E eu lembro exatamente de quando o meu primeiro afilhado nasceu. E nesse domingo foi o aniversário de 13 anos dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, como isso aconteceu tão rápido assim. E aí a gente para olhar. Eu sou muito emotiva nesse sentido família, né? Das pessoas que estão por perto. Então, tudo é motivo para eu me emocionar, mas não me emocionar de tristeza. Me emocionar realmente trazendo sensações boas e
e olhando sim. e pensando, poxa, como essa pessoa cresceu, evoluiu, como mudou e como a gente tá ligado um ao outro, né? Mesmo que ele não more na mesma casa que eu, mas o laço sanguíneo, o laço de família mesmo, aquela a fraternidade, a irmandade ali que existe, o carinho, o afeto, como eles ligam a gente. Então eu fico sempre emocionada com isso. Todo mundo sabe. Quando eu falo dos meus afilhados, aí eu já começo a ficar emocionada, porque eu acredito que é o amor mais próximo que eu sinto de filho, dos filhos que eu terei um dia, né? Mas eu acho impressionante isso. Como os laços, mesmo que não sejam os laços sanguíneos também, eles podem nos trazer essa sensação, né? E eu tô lendo um livro, relendo, porque eu sempre fico lendo ele, e eu gosto muito de indicar, quando fala sobre esses laços de família, que é o SOS Família. E ele é um livro Hum. do Divaldo Franco, né? Que é de vários espíritos. Tem a Ah, Joana, não conheço. Pode contar. tem vários espíritos. Eles falam muito sobre essa importância da instituição que é a família, né? Da instituição educadora que é a família e da instituição amorosa que pode ser a família. Então traz diversos tipos de problemas que como superá-los. É bem legal assim. O livro traz perspectivas de várias pessoas, né? E vários ensinamentos. Então é isso. O coração ligado às criaturas certas. Estamos ligados às criaturas certas. Que a gente possa aproveitar isso. E Com aí certeza. vem as tarefas, né? No próximo item, com a tarefa mais adequada às suas necessidades. Então, nesse exato momento, nós estamos olhando para as tarefas mais adequadas às nossas necessidades. Eu acho que isso inclui tudo, seja o trabalho, seja a tarefa no nosso lar, seja a tarefa na nossa casa espírita, seja qualquer tipo de tarefa que vai aparecendo para a gente. É a tarefa que a gente precisa olhar e é a mais adequada para nossa evolução, nossa necessidade momentânea, né? Com certeza, sim. A gente às vezes acha que está no lugar errado, né? Ah, eu estou fazendo isso aqui, ó, eu não mereci estar aqui, eu mereci estar fazendo outra coisa. Né? A gente se coloca, ah, e se eu tivesse tomado uma outra decisão, ter feito um outro curso, seguido outro caminho, né? A gente fica muitas vezes preso no e si, né? Uhum. E aí a gente acaba não aproveitando, né, o momento e a tarefa que nós, né, temos agora, aquilo que está nas nossas mãos. E que a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Sempre. Isso mesmo. E não é que a gente não possa mudar, né? De tarefa. Nós É podemos claro, mudar. sim. Claro que podemos, mas não é negligenciar e não é olhar para essa atual, seja qual for que a gente tenha, que a gente vai mudar a situação. Não, a gente vai fazer o melhor que nós pudermos. Eu acho que essa questão de tarefas, as pessoas valorizam muito a tarefa que paga a você, né? O seu trabalho remunerado. Mas a gente tem que pensar fora dessa caixinha também. Então, a parentalidade, né? Um pai que fica em casa para cuidar dos seus filhos, uma mãe que fica em casa para cuidar dos seus filhos, as tarefas no lar que são divididas ali entre as pessoas que vivem nele, não é ruim, não é uma tarefa que precisa ser negligenciada. Na verdade, tem muito valor. Então, a gente E a precisa olhar gente tem que para ela. fazer com muito amor, né? A gente precisa fazer com muito amor, porque é a nossa casa. Imagina você limpando uma casa com raiva, você tirando pó, assim, ai, quero terminar logo isso. Deixa varrer esse negócio, a poeira que nunca acaba, né? Imagina a energia que fica em volta da gente nisso. Sim. Né? Aí começa a quebrar coisa, a gente se machuca e não sabe por quê, né? Fala que bota a culpa em qualquer outra coisa, menos nessa psicosfera que a gente está envolto em casa. E é bem isso, né? Então, olha só, né? Como que a gente é responsável, né? Por tudo. Uhum. Isso mesmo. Ó, o Sávio falou uma coisa bem interessante. A família é a escola formadora dos caracteres da sociedade na qual vivemos. Isso. Se você não consegue se educar com essa primeira base que você tem, vai ser muito difícil se educar com a de fora, né?
É muito complicado, né? E muitas vezes, né, as famílias são muito diferentes, né? E como as pessoas cresceram. Então, cada um tem uma história de vida, né? E tem gente muito mais que a sociedade cria antes que a família, né? Você não tem uma base dentro de casa. E isso também as pessoas que passam por isso enfrentam uma luta muito grande. E a gente vai aprendendo, né? E é o que a gente, assim, mesmo sendo uma coisa triste, uma situação que não traga alegria para a pessoa, era a situação que você precisava passar quando veio aqui. Então, às vezes a pessoa, né, perde o pai, perde a mãe, ou tem um ambiente em casa que não é bom. E ali, assim, a gente se coloca muitas vezes na posição, né, de ovelha negra, estou no lugar errado, mas não tem essa para a doutrina espírita de estou no lugar errado, né? São ali espíritos que a gente precisa se ajustar, que a gente não sabe se a gente fez o mal, se eles fizeram o mal, o que a gente tem para aprender, o que a gente tem para ensinar, mas está todo mundo junto, né? Então tem que aprender alguma coisa. E é através do amor, né? Sempre. Isso mesmo. Exato. E aí é parar de olhar para a coisa como se ela fosse ruim, né? Quando a gente não olha, eu até compartilhei um tempo uma mensagem sobre olhar para a vida futura e como isso nos traz uma perspectiva diferente. Quando a gente olha para essa vida futura, a gente vê que isso daqui é uma parcelinha tão pequenininha. Essa questão da família, da escolha dos laços que você vai ter, da escolha de tudo que está ao seu redor, foi uma coisa que foi muito pequenininha quando a gente pensa na vida inteira que a gente teve e que a gente tem ainda, né? Mas é algo que é tão importante nesse momento que você precisa, é uma tarefa que você precisa cumprir. É uma tarefa, então olhe para isso com mais coragem, com mais amor, com mais dedicação e isso vai se resolver da melhor forma, né? Eu acho que às vezes a gente quer tudo Sim. fórmula mágica, né? E quando a gente quer essa fórmula mágica, a gente para de se dedicar. Na verdade, as pessoas tentam fugir, né? Quando tem os problemas, os conflitos, e muitas vezes, né? Claro, se afastar, você acaba temporariamente resolvendo isso, que você não vê mais a pessoa, mas de qualquer jeito, se for algo que você tem que resolver, você vai voltar. Então é melhor que seja nessa encarnação, com esse conhecimento que a gente tem, já resolve, já perdoa, do que vir de novo na família, porque aí você já resolve seu débito, né? Pois é, as E pessoas cada um segue a sua vida. têm que entender, olha, se você não gosta da Amanda, se você não gosta da Flavinha, resolve com ela nessa encarnação, que é para na outra vocês virem com um laço diferente e já dá uma É descansada, para né, é gente? para Da não Flavinha. sentir, é para não sentir nada e corta o vínculo, porque a gente fala muito do vínculo pelo amor, mas tem o vínculo também pela raiva, pelo ódio, por não perdoar. E isso você se amarra a pessoa, e aí você vai ter que vir da mesma família. Sim. Então a gente tem que ter consciência disso, né? Pois é, A vamos. Tati está trazendo aqui pra gente. Ó, eu achava que estou no lugar errado. Peraí que caiu aqui. Sou muito diferente da minha família. Pessoas que me conhecem sempre falam que sou adotada. Não vejo a minha mãe há 2 anos. Moramos na mesma cidade. E às vezes, né, acontece de vir mãe e filha e não serem espíritos afins. Não serem pessoas ali que têm uma afinidade. Tem, claro, você vai prestar o auxílio, né? Muitas vezes você precisa mesmo fazer um trabalho para perdoar, para fazer que o convívio fique bom, mas não vai ser aquele espírito afim, aquele espírito amigo, né? Mesmo na mãe. E isso pesa muito na gente quando pensa assim, né? Que às vezes você pensa, a mãe é a pessoa mais próxima que eu tenho que ter de mim, a mãe e o pai. Mas e se não for? Né? Não é culpa de ninguém. Muitas vezes é algo que você precisa resolver mesmo com a pessoa, perdoar, ter um convívio ok para ajudar ali a ser disponível e cada um segue a sua vida, né? A gente não consegue forçar, né? Nada. Todo relacionamento, amizade, relacionamento amoroso, familiar, as coisas têm que fluir, né, Amanda? Não dá uma coisa, eu vou forçar a ser seu amigo. Não existe isso. A sua energia não vai mentir, né? Então, não adianta. Pode ser sua mãe, pode ser a pessoa com quem você é casada, pode ser seu filho, pode ser qualquer pessoa. A energia não vai mentir.
Mas a gente tem que lidar da melhor forma. Eu acho que todo mundo tem alguém na família que é assim, que você olha e fala, nossa, como essa pessoa é diferente, como tá numa vibração diferente, tá num momento diferente e tudo mais. Mas a gente tem que saber lidar. Todo mundo tem isso, né? Eu acredito que pessoas mais próximas mesmo, como irmãos, pai, mãe, ou outras mais longe, como um primo, um tio, uma tia, que você consegue conviver melhor com isso. Quando é mãe, quando é filho, pai, eu acho que é mais difícil, né? Mas a gente tem que, você que tem que se curar dos pesos que isso vai trazendo. E aí quando você começa a se curar, parece que o céu ele se abre. As sombras elas vão sumindo, porque você começa a ver essa situação como algo que não era para acontecer dessa forma, obviamente. Se a gente vem com laços familiares, é porque tudo precisava ser curado entre as pessoas, mas que você pode se curar. Você pode resolver isso internamente, né? E tudo a gente acaba levando a vida com mais leveza, né? Porque pesa muito você ter, né, essa situação. O Cássio aqui trazendo pra gente que com a família, com a pandemia, criou um grupo da minha família por lado do meu pai e descobrimos que família linda que temos. Olha que beleza, tá vendo? Pois é. E né, a gente vai descobrindo mais amor, né? Olha, eu tenho uma tia que eu não vou falar o nome dela, não, mas eu tenho uma tia que nessa pandemia eu nunca via a minha tia falar que amava as pessoas, mas nessa pandemia foi o momento que eu mais escutei ela falar: te amo, nem que fosse uma mensagenzinha, te amo, te amo, te amo. Isso é muito bonito, né? Ela está se abrindo para isso, então ela está muito mais aberta às expressões de amor, mesmo que seja uma E mensagem lá no WhatsApp. tem pessoa que tem dificuldade de se expressar, principalmente pelo que passou na vida. Então, muitas vezes, você tem uma pessoa mesmo que não te dá um carinho, você não tem um familiar que te dá um abraço, que te dá um beijo, que fala te amo, porque é difícil para a pessoa expressar, né? E a gente tem que entender também o lado do outro. Isso mesmo. Né? É complicado, e ainda bem, né, que teve a sua tia, né, hoje está conseguindo se expressar mais. Eu também tenho casos assim na minha família, de pessoas que não conseguiam fazer um carinho e hoje já conseguem. Um abraço, entende assim, energia boa que é um abraço, né? Porque isso aí, ainda bem que eles viram isso, né, a tempo. Muito bom. Deixa eu continuando aqui. Então, neste exato momento, no ponto mais importante para dar testemunho de sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade dos outros, de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. Eu achei muito boa essas duas frases na sequência. Uhum. Né? Primeiro, assim, a aplicação à fraternidade, acho que a gente já falou bastante aí, né? Que realmente hoje a gente vê, né? Pessoal com situação, passando fome. Meu centro mesmo vai fazer um drive-thru agora nesse final de semana, porque eles atendiam 40 famílias no mês, né? Nas comunidades. E eles estão agora com meta de 70. Uhum. Então, eles atenderam 60 mês passado e colocaram essa meta, porque a busca dessas famílias está muito grande, né? E a gente tem que fazer alguma coisa. Então, até eu ajudo sempre a divulgar, né? Tento aí trazer as pessoas para participar, jogo nos meus grupos de WhatsApp, né? Porque é o que a gente tem para fazer, né? Sim, É sim. uma oportunidade hoje. Muitos amigos, um grupo de amigos meus, nós nos unimos, que são de diferentes casas espíritas, e alguns nem são espíritas, mas a gente se uniu e formou um grupo, né? Que a gente chama o grupo Viver e Servir. E nós começamos a prestar assistência a determinadas instituições que nessa pandemia começaram a receber menos ajuda, menos apoio, né, financeiro, ou de alimento, roupas, enfim. E a gente começou a ajudar muitas famílias que não estavam sendo assistidas e que perderam emprego, os familiares perderam emprego, alguma coisa assim. Então, qualquer expressão de fazer o bem mostra a fraternidade que a gente precisa colocar em prática todos os dias, né? E aí eu elenquei aqui para a gente
se alongar muito, porque a gente já falou muito sobre essa parte de fazer o bem, mas eu elenquei, eu pesquisei sinônimos da fraternidade, só para a gente ver como é que Ai, que isso legal. vai nos trazer para a parte prática, né? Um primeiro sinônimo é a irmandade. Então, irmandade não é só de Uhum, laço sanguíneo, né? É de laço de vida, de convivência, irmandade. Segundo, vem o parentesco, que pode traduzir a fraternidade. Terceiro, a fraternização. É a ação da fraternidade, olha só. Né? A harmonia, ela traduz a fraternidade. A concórdia, então quando você consegue uhum. conviver bem com as pessoas e É todos em concordando, um propósito, todos né? no propósito, exatamente. A concórdia. O afeto e a amizade são traduções da fraternidade também. O amor, a benevolência, a simpatia e a ternura. Essa parte da ternura, eu lembro muito de um texto que eu vi. Não foi um texto, foi um vídeo do Divaldo Franco falando que nós devemos olhar para as pessoas com amor de mãe, assim como o mestre nos olhava. E ele fala com esse amor de mãe porque nós encontramos mães que não têm essa ternura, esse amor realmente, como é que eu posso falar, incondicional, esse amor terno. Uhum, Mas sim. em muitas mães, e a gente encontra esse específico, esse amor específico nas mães. E a gente tem que olhar como o nosso mestre nos olhava, com esse amor maternal, né? Então a ternura traz muito disso Sim. e traduz a fraternidade também. É um amor que ele não pede nada em troca, né? A gente é um amor, assim, a gente que tem filho, é um amor misturado com preocupação, em querer bem, em desejar o melhor, em dar a sua vida assim para vê-lo bem. É uma coisa assim, é realmente quando fala, não, o coração batendo, é um pedaço do nosso corpo fora da gente, né? Um pedacinho do coração batendo fora. É isso. É isso. E Então, e você ter isso é com todo emprestar essa mundo, pessoinha né? para o mundo também, como você faz com o seu Murilo, né? Que mostra ele aí conversando e fazendo a evangelização como vocês fazem, e mostrando é saber emprestar também as qualidades dessa pessoa, as tarefas que essa pessoa tem que cumprir também no mundo, né? Nós somos feitos para isso, né? Para compartilhar essas coisas boas. Então, eu sempre falo para ele, né? Tem dia que ele não quer fazer. Eu falo, não, filho, mas tem gente precisando, eu tenho certeza, vamos lá. Aí ele vai, filho, vamos lá, porque a gente traz um pouquinho de alegria no final de semana à tarde. Às vezes a pessoa não tá bem, filho, eu falo para ele. Às vezes a pessoa tá triste, tá sozinha, e aí, às vezes, eu falo, lembra tal pessoa que agradeceu? Que sempre tem uma pessoa ou outra, né, que entra em contato com a gente. Eu falo, lembra, filho, olha só, vamos lá fazer o bem. Você incentiva, né? Isso é muito bom. É, se ele não vai por ele, mas ele já tem essa noção de ir pelo outro. Então isso é maravilhoso. Então, é muito bom. E aí, né, já vai para o próximo, né? Que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fazemos aos outros. Então, olha só, né? Se a gente traz uma alegria, se dá um sorriso aqui, se fala uma palavra que anima, como que o outro vai se sentir, né? A gente vai conseguir irradiar isso. Sim, com certeza. Um sorriso. Você chega para uma pessoa, é algo super prático, mas se você chegar para a pessoa e às vezes você sorrir, ela pode até não conhecer você, mas talvez ela vai sorrir de volta. Pode ser que algumas vão falar, ah, que pessoa doida, eu não vou sorrir de volta, não. Mas Não, pode ser eu que sou a aconteça. pessoa mais doida, que eu vivo sorrindo para todo mundo. Então, até sozinha. Que eu não, a gente, né, de máscara sorri com os olhos, então dá tudo certo. Pois Isso é é. muito bom, a gente tem que ter alegria de viver, né? Que é uma bênção a gente estar aqui, estar bem, né? Poder trazer um pouquinho, né, dessa reflexão para todo mundo. Sim, sim. Isso mesmo. Tem uma frase que eu também me recordei quando eu falei quando eu li essa questão da felicidade que você traz para os outros, também a felicidade que vem para você. E é algo que é muito, muito assim, reflexivo mesmo. Quando a gente pensa, no Evangelho tem lá uma partezinha que fala assim: temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, fique com medo de você não conseguir passar felicidade para uma pessoa quando você puder passar.
fique com medo disso. Não fique com medo de você parecer doido, né? Parecer maluquinho, rindo e puxando lá uma brincadeira para animar a pessoa ou alguma coisa assim. A felicidade não é só essa animação, essa alegria, mas é um conforto que você dá, uma conversa que você tem. Ou sei lá, eu vi uma cantora que eu gostei muito dela e me emocionou muito. Eu até comentei um pouquinho sobre as coisas que ela tinha passado na música e como me tocaram, mas eu falei, ela pode não saber, pode ser que ninguém tenha chegado para ela e tenha falado que a música dela toca as pessoas. E aí eu fui lá e fiz, não custa nada. Fui lá no Instagram, mandei uma mensagem falando para ela e agradecendo pela música dela. E a gente começou a conversar, houve uma conexão ali. Por quê? Ela me tocou e aquela minha mensagem também a tocou. Então, nós tivemos um momento de felicidade mútua. E não precisamos sorrir. Na verdade, a gente estava falando de coisas que não era para sorrir. Mas aquilo nos trouxe felicidade. Porque eu consegui tocar o coração dela e ela conseguiu tocar o meu. Né? Que lindo. Houve uma conexão, né? Sim. E isso é muito bom, né? A gente percebeu o quanto a gente pode fazer pelo outro, né? E muitas vezes você falou, às vezes não é uma coisa boa, mas é uma coisa que consola, que conforta e te faz dar forças para seguir em frente. Sim. E isso traduz a felicidade, isso leva a felicidade, né? E nos traz também a felicidade. Isso mesmo. Com certeza. Vamos lá, né? Vamos lá, pode. Aí eu acho que eu li a outra, né? De observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. Então, não é nem... o Aloysio está falando muito essa frase ultimamente, né? Novamente, você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? E a gente começa, né, acho que com o tempo, com a maturidade, que a gente às vezes quer menos ter razão, né? Discutir menos, deixar as coisas, né, que as pessoas vejam, ser menos enérgico, né? Isso mesmo. Eu até postei uma foto uma vez perguntando sobre a disputa, né? O que é que as pessoas achavam da disputa de opiniões, por exemplo. E às vezes a disputa de opiniões ela é necessária, mas não é a disputa somente por estar brigando, somente por querer ter razão. A disputa que acho que é o Emmanuel. Me desculpem se eu errar, eu vou olhar lá no Instagram depois, mas no feed, mas eu acredito muito que é o Emmanuel. Ele fala da disputa de quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, por exemplo, com outra, e você vai deixar ela fazer só porque ali você não pode dar a sua opinião. Não, você tem que disputar a opinião quando isso vai causar o bem para outra pessoa, não é? Então, essa questão da razão e da disputa, ela sempre fica aí. Você pode dar a sua opinião, você pode colocar ela. E tem que haver uma troca também. Às vezes a gente peca muito nessa troca. Não é dizer que porque a gente está aqui falando sobre isso, a gente já sabe de tudo. Não é. Nós estamos falando que a gente precisa aprender muito. Não é? E essa frase do Aloysio deve ser levada para a vida. Você quer ser feliz ou ter razão? E às vezes a gente só quer ter razão. Essa é a verdade. Ele falou, se custa a sua paz, é caro demais. Então, é isso aí, né? E eu acho que essa questão da disputa, da discussão, eu acho que tudo é válido quando as duas pessoas estão dispostas a ouvir. E isso você tendo uma discussão saudável, onde agrega, onde o outro também, além de falar e colocar seu ponto, ele está ouvindo a sua opinião. E o que a gente vê na maioria dos casos, não, né? Cada um quer ali impor o que pensa e de uma maneira agressiva, e as coisas não são assim. Eu acho que para nada, nem mesmo quando elas estão certas, a gente tem que ser tão enérgico e tão agressivo, né? Tudo tem um jeito de se falar. E né? tudo é hábito. Então a gente costuma fazer as coisas tão repetidamente que isso se torna hábito. E aí a gente tem que cortar esse hábito. A gente tem que trazer as recompensas para outros comportamentos para que nós possamos nos acostumar a fazer o movimento inverso. E não aquele hábito da disputa mesmo, né? Do querer ter razão sempre e não saber. Muitas vezes a gente tem razão de verdade, mas a gente não consegue atingir o nosso objetivo porque não sabemos falar. Não sabemos nos A maneira de se comunicar. expressar. Exatamente.
E isso é muito difícil, né? E eu tenho dificuldade tremenda com isso. Eu falo isso nas minhas lives, que hoje era uma frase que era controle suas emoções a ponto de não ferir alguém, né? Com as palavras, né? E eu fiquei, essa é pra mim. Porque às vezes a gente fala de um jeito, assim, que a emoção ela vem de um jeito, e eu sou uma pessoa, né, impulsiva. E sem Então, se perceber, vem o né? negócio, eu já venho com essa energia. E aí, aí vai e destrói tudo, né? Fala o que pensa e quando vê, já falou demais. Falou que não devia, do jeito que não devia. Eu sempre tento respirar. Às vezes dá certo, às vezes não. Uhum. Aqui na live dá certo. É sempre assim, aqui na live a gente é ajudado, então a gente fica um pouco mais calmo, fica tranquilo, já é um ambiente mais tranquilo, ajuda bem. Minha voz fica até calma, né, que vocês falam, Pois então é, tá fica tudo super certo. ansiosa. Não é fácil. Aqui, o João Carlos falou frase profunda, eu já nem lembro mais o que eu falei, mas tudo bem. O sábio, a nossa razão, às vezes, pode ser a expressão do nosso orgulho, ou com certeza, sábio. A felicidade expressa benevolência, concordo. E a Sim, Kátia falando, a paz e a felicidade não tem preço nessa vida. E é verdade, é tudo que a gente busca, né? É tudo que a gente busca. Deixa eu sim. continuar aqui, só para a gente não demorar muito aqui. Ah, beleza, já tá, faltam dois só. Então, neste exato momento, de ajustar-se à paciência e à esperança, para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmorecer com a dificuldade, a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar, para receber simpatia e cooperação. Vou parar por aqui, aí a gente comenta. Uhum. O Cássio se entregando aqui também, falando que é o rei do sincericídio. É difícil, viu? É bem complicado. Eu uso bastante aquela água da paciência, lá que é meu galãozinho de água, né? Que eu vou tomando e deixa falar alguma Sim. coisa, a gente respira. Ainda bem que hoje em dia, né, o WhatsApp você pode apagar a mensagem, você grava o áudio, você pode parar no meio, jogar pro lixinho. Aí você pode, E aí você você pode vai. também esperar para responder, né? E quando é uma conversa pessoalmente, é muito difícil isso, porque se você é uma pessoa muito impulsiva, você vai responder logo, assim, na cara da pessoa. Mas no WhatsApp, nas outras redes sociais, você tem como parar, tem como analisar e tem como mandar a mensagem da maneira mais certa Nossa, possível, né? quantos áudios parados no meio? Não, não vou falar isso Não, 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 deixa pra lá. esquece. Pois é. E aí você começa outra pessoa, né? Então, olha só, né? Ainda bem que a gente tem eles, olha. Sim, sim. É, essa parte da Ah, o João paciência. tá. Ai, pode falar do, É, do não, teu. é que era a frase do Aloysio. Beleza, João. Só isso. Pode falar. É, essa questão da paciência e da esperança, né, para consolidar o próprio êxito no instante oportuno. Então, é aquele negócio de você dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Às vezes você não acha que se você der um passo para trás você vai conseguir dar dois para frente, mas a gente não está só, a gente sempre está sendo ajudado. Então todo mundo está sendo ajudado. E aí quando você faz esse esforço de parar e de falar, nossa, pera, eu vou fazer uma coisa errada. Então vou dar um passinho para trás, vou ficar na minha. E isso você vai ganhando forças para dar esses dois passos para frente, porque nós estamos sempre sendo auxiliados. E o auxílio vem quando a gente consegue realmente parar para analisá-lo e parar para senti-lo, né? Quando a gente está impulsivo, parece que não dá tempo da espiritualidade ajudar a gente, porque a gente já está ali na frente querendo ir, correr e falar. E não é assim. Então, É, a paciência é uma virtude muito grande. Preciso muito dela, tá? Da todos paciência. nós. Quem tiver um Mas pouquinho, quiser. Será que dá para passar por Pix? Passar, já pensou? Flavinha, você tá com olha, paciência vai ficar sobrando? rico. Nenhuma, nada. Tá devendo já. Tô Deveria ter o Pix da precisando. paciência, né? Imagina. Flavinha, por Nossa, favor, ia manda ser um bom. pouco de paciência aqui, meu número é tal.
Quem descobrir isso vai ficar rico, vai ficar rico. Que a gente não tem. E essa conexão, né, que você falou, que a espiritualidade ela nem chega, né? Tá tão longe, às vezes a gente no meio dos nossos pensamentos, no meio do caos, e a gente não consegue às vezes nem respirar direito, né? A gente ouve pessoas às vezes falando que não tá conseguindo respirar bem, tomar uma respiração. E exercício, quando você vê esses exercícios de própria yoga, meditação, mindfulness, qualquer coisa que vá nesse sentido, o primeiro passo é você fazer essa respiração, você conseguir parar e respirar. E a gente não respira, não começa nem respirando direito, ainda mais tendo paciência, né? Esperança. Até na própria caminhada. Então, Se você costuma fazer caminhada ou uma corrida, alguma coisa assim, você tem que saber respirar, porque senão você sente dor. Se você não souber é respirar, verdade. dói, né? Então, é isso. A gente tem que se adequar, se adaptar, entender, né? É difícil, mas uma hora a gente aprende, né? Aí nós temos mais duas coisas que se complementam. A gente está falando de paciência e esperança, mas aí depois vem o não esmorecer com a dificuldade, a fim de merecer o benefício. Não esmorecer é você não se desesperar, né? Não esmoreça, não desista em meio às dificuldades, porque nunca vamos parar de ter dificuldade se nós sempre esmorecermos, porque sempre vai vir coisas repetidas pra gente saber lidar, pra gente aprender. Então, vá à luta. Se tem aquele negócio do jugo, né? O meu jugo é Uhum. suave e o meu fardo é leve. Então, nós temos que saber lidar com isso de maneira mais branda, de maneira que nem sempre, como a questão da paciência, nem sempre a gente consegue. Porque é normal ficar triste, é normal você duvidar de algumas coisas que vão acontecer, não é nada anormal, até porque a gente está num mundo que isso é comum. Isso vai acontecer com todo mundo. Mas o quanto mais a gente puder ter a coragem e ter a força de ir lá e batalhar e fazer as coisas que a gente precisa fazer, nós precisamos, né? Sem esmurecer. Com certeza, né, Jesus? Como você disse, né? Não falou que ia tirar o jugo e nem o fardo, né? Ele falou que ia continuar lá, só ia abrandar. Uhum. E a gente, às vezes, né, fica achando primeiro que a gente nunca vai ter problemas, né? Que vai passar, ou que a gente quer logo passar por isso e ver as coisas boas no nosso prazo. Ó, tem um mês aqui para resolver. Se não ficar bom daqui a um mês, eu não aguento mais, não. E a gente fica querendo fazer barganha, né, com a espiritualidade, querendo fazer combinado, acordo, e as coisas não funcionam assim, né? É no tempo que eles sabem que é o tempo certo, né? E aí vem essas provas mesmo para que a gente desanime, né? Que a gente esmoreça, para que a gente fique achando que não tem saída, porque a gente ainda é muito pequeno em relação a isso, né? Somos muito crianças, a gente está olhando aqui o imediato, né? A Uhum. criança não fica fazendo plano para daqui 1 ou 2 dias, não, ela quer o agora. Então, você Uhum. está sofrendo, eu quero que isso melhore agora, eu quero fazer uma oração para que isso me tire agora toda a dor. E as coisas não são assim, né? Então Uhum. a gente vai entendendo que o agora não é o momento de querer que tudo saia, não. A gente tem que se manter firme. Isso mesmo. E essa questão de nós nos olharmos também como crianças, né? Crianças nessa questão espiritual ainda, na questão moral ainda, a gente também pode olhar para as nossas crianças, para as crianças que estão sendo criadas no momento e a gente imaginar. Tudo que a gente reproduz, claro que tem os seus desvios, mas a maioria das coisas que a gente reproduz na nossa personalidade, no nosso na nossa vivência aqui na Terra, diz muito sobre como nós fomos influenciados também, impulsionados ou não. Quando a gente precisava fazer alguma coisa, as pessoas nos mandaram parar e desistir. Então, por isso que a nossa família é muito importante para isso, porque da família nasce os impulsos que você tem também, nasce a coragem como você enfrenta a vida. Então, a família é muito importante. Se você é uma criança que cresce com
estímulos negativos, as pessoas vão te falando para você desistir, que não tá bom o que você fez, que aquilo ali nunca vai ficar certo. Você vai acreditando nisso durante a sua vida. Então, como pais, como educadores, como padrinhos, madrinhas, como tios, tias, primos mais velhos, irmãos mais velhos, a gente tem que ter esse cuidado também, né? De olhar para as crianças como nós somos crianças também perante a espiritualidade. Então a gente tem que olhar A gente os detalhes, sempre tem que incentivar, né? Sempre temos que incentivar. E às vezes a gente vê, né, a própria criança, né, que passa dificuldade, às vezes vive e cresce num ambiente completamente errado, desarmônico, e segue um outro caminho na vida, segue um caminho bom. A criança sabe, né, depois quando cresce, toma o caminho certo, é ajudado por outras pessoas. E a gente nunca sabe, né, como que vai ser a reação de ninguém. Então, às vezes, um comentário que se faz, uma brincadeirinha, né? Que tanto se comenta hoje nas redes sociais e tudo mais, a brincadeirinha que era boba, isso pode afetar muito. Sim, sim. Então, olha só a nossa responsabilidade, né, disso. Uhum. Sim. E vamos para o último ponto, né? Vamos lá. De sorrir e abençoar, né? Você vai falar, né? Isso. Pode falar. Sorrir e abençoar para receber a simpatia e a cooperação. Eu acho que diz tudo sobre o que a gente falou lá sobre a fraternidade. A fraternização. A ação de fraternizar. Então, quando você sorri, quando você é simpático, quando você é caridoso, quando você abençoa, imagina, na minha família as pessoas têm um costume de toda vez que a gente vai sair da casa de um dos familiares, aí sempre fica alguém na porta falando, Deus acompanhe, né? Ou Deus abençoe. Enfim, sempre tem esse costume, dos mais velhos para os mais novos. E aí você pode estar com raiva, você pode estar triste, você pode estar com muitas sensações estranhas, mas quando alguém que está lá no portão esperando a gente sair e fala, Deus acompanhe, é impossível você não responder um que assim seja, ou um amém, ou alguma coisa que vai concordar com aquela bênção, né? Que a pessoa está desejando para você. Então, é natural que você vai fazendo isso. E aí a gente cria também o costume de abençoar as outras pessoas e de olhar para as outras pessoas dessa forma. Com esse carinho, com esse cuidado. É uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples você olhar para uma pessoa e falar, ai, Deus acompanhe, tá? Mas isso nos traz Hoje uma foi coisa boa. engraçado, até lembrei hoje na hora do almoço aqui do nada, a gente começando a comer, aí meu filho botou a mão assim na minha mão e na do meu marido, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Olha, tá A vendo? gente não fala isso, a gente não fala isso. O E Murilo ele tava falou, adivinhando o que era que a gente ia falar na live. olha só, como é que pode? Ele falou Inspirado. que Deus te abençoe. Eu falei, filha, filha, assim seja, abençoe todos nós, né? Eu falei assim, abençoe todos nós, meu amor. Falei assim pra ele, eu falei, olha, você falou isso, eu lembrei que ele pegou, colocou a mãozinha assim em mim e falou, de mim e do meu marido, que Deus te abençoe. Olha que engraçado, né? Não são coincidências, né? Olha, Não, a jamais. gente A gente tem dessas, né? Muitas vezes a gente faz, né, brinde, né? A gente brinca, que brinda a família, a Deus, Jesus, a gente faz um brinde em casa, né, antes das refeições. Mas eu faço mais de final de semana, que a gente não bebe muito líquido de semana, assim. E aí hoje foi assim, do nada, que Deus te abençoe. Eu falei, olha, agora você me falou isso, eu já lembrei na hora. Pois é. O Murilo já Mas tá é muito bom, começando né? uma nova tradição aí do Deus te abençoe, como tem na minha família. Deus Olha, acompanhe, Deus abençoe. acho que tinha alguém por aqui com a gente hoje, Uhum. que soprou pra ele. Que curioso, gente, é incrível. E vamos finalizar aqui então, né, para liberar você também. Por isso mesmo, você está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. E quem caminha para frente com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Isso aí. Eu acho que a gente já pode finalizar a live aqui. Acabou, porque o André Luiz resumiu tudo que a gente falou aqui. Tudo.
Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não adianta a gente, né, ver o agora, ver o hoje e não fazer nada. A gente tem que agir nessa fraternização que você trouxe para a gente e que ela é tão importante, né, para a gente seguir em frente. Como que a gente vai progredir, né, sem ajudar o próximo? É impossível. Sim, porque estamos todos conectados. Então, se a gente não ajuda o próximo, consequentemente, outro próximo não irá nos ajudar e isso vai virar uma reação em cadeia. Então, é aquele efeito dominó, né? Quando você ajuda a erguer uma pessoa, quando você ajuda a erguer um ser, quando você ajuda a equilibrar a natureza das coisas, a equilibrar a natureza que a gente vê no nosso mundo, no nosso planeta, isso vai nos ajudar também, né? Aquela coisa. Se você corta uma árvore que está fazendo a sombra lá na sua casa, a sua casa vai ficar desprotegida, vai ficar lá no sol, sentindo o calor forte ali. Então, isso vai te prejudicar também. É aquilo, não faça para o outro, porque provavelmente vai ser feito com você. E em maior ou menor grau. A gente não tem essa de a gente pensar, eu não vou ajudar o próximo porque ele não está fazendo nada por mim. Não, ajude o próximo, porque outro próximo está te ajudando também. Se você não consegue observar isso fora da sua casa, fora da sua família, mas ajude o outro que está fora, pensando nas pessoas que estão dentro da sua casa que já te ajudaram. É como se fosse uma retribuição, só que para outras pessoas. Você está como é que a gente pode falar? Você está expandindo o bem que você recebeu. Então, se uma pessoa te ajudou, você pode ajudar duas. E essas duas vão ajudar mais duas. E tudo vai ficando bom, porque você está sendo bom, né? É, a gente não pode ficar pensando, né? Não vou ajudar porque ninguém me ajuda, né? Esse mundo tá cheio de maldade, é assim mesmo. Tá, realmente, né? Tem muita coisa ruim mesmo. Estamos aqui e a gente está aqui para fazer a diferença, para quebrar esse ciclo, né? Para influenciar para o bem, né, Amanda? Como você disse. Então vamos ter consciência. Sim, nós que estamos aqui fazendo esse trabalho online, né? Quantas pessoas a gente consegue atingir em uma publicação, em uma fala, em um story, em uma live? Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que ouvem, elas vão conseguir tirar pelo menos uma frase do que a gente falou. A gente falou durante 1 hora e pouquinho aí, mas vão conseguir tirar uma frase e vão colocar na vida delas. E isso já é muitas vezes suficiente para que aquele bem se instale em algum lugar, não é? E é nesse É exato verdade, momento, é como o isso André aí. Luiz fala. Nesse exato momento, né? Não é depois não. Amanda, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Trouxe muita coisa boa para a gente refletir, para pensar. Ai, como é bom, né? Como é bom a gente pegar um capítulo desse e ir assim, pouco a pouco. Muito obrigada mesmo. Então, vamos já, se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. E também a prece final. Sim, sim. Eu que agradeço, assim, eu acompanho vocês, né, do Encontro Espírita, acompanho cada um isoladamente, e são pessoas muito, muito queridas. Eu sei que a gente está a quilômetros e quilômetros de distância, mas essas conexões que a gente faz são muito importantes. Muitas coisas do que vocês colocam e das suas lives diárias, isso ajuda muito a gente, né? E é isso, vamos espalhar como a gente pode o bem da maneira como vem para nós também, né? A gente vai disseminando tudo isso. Então eu agradeço a todo mundo que ficou aqui, que compartilhou, que nos ajudou nas reflexões também. Muito obrigada por esse espaço. E agora vamos nos harmonizar novamente, né? Nos inteirar nessa vibração de amor, de paz, e vamos para a nossa prece de agradecimento. Que nós possamos fechar os nossos olhos, olhar para a mensagem do Cristo que através do Evangelho ele nos trouxe e olhar para esses seres benfeitores como André Luiz, que nos traz palavras tão enriquecedoras. Que nós possamos meditar nessas palavras que ouvimos hoje,
que compartilhamos e que elas possam penetrar nos nossos corações e nós possamos dizer: obrigada, Senhor. Obrigada por todos esses ensinamentos e obrigada por eu ter a oportunidade de estar aqui, de estar vivo, de ouvir, de compreender e de estar apto, Senhor, a mudar a minha vida, mudar os meus hábitos, mudar a minha história, para que o bem se instale na minha vida, para que o bem se instale na minha casa. Então te agradeço, Mestre Jesus, por todos esses ensinamentos e por todos esses momentos. Que nós possamos conseguir disseminar ainda mais a Tua Palavra para todos os corações necessitados e que nós possamos também, em nossas necessidades, sermos acolhidos, abraçados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Que assim seja. Então é isso. Muito Muito bom. obrigada. Obrigada a todos que estão por aqui. Babi, Sávio, Kátia, João, Aloísio, Antônio, Clara, Wilton, Cássio e Tatiane. E obrigada, Amanda. Volte mais vezes, será sempre bem-vinda aqui nas lives do Encontro Espírita. E eu agradeço a todos vocês também que estão aqui. E desejo uma noite de muitas bênçãos a todos nós, aos lares de vocês. E nos vemos em breve, então. Obrigada, viu, Amanda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão. Manda um beijo pro Murilo e diga Beijo. que Deus abençoe. Vou falar, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.